de acordo com a posição em que ela está, ela pode ser extremamente benéfica, fazendo você enxergar longe, fazendo você enxergar no escuro, ter uma visão perfeita, ou então cegando você, não dando mais nenhum tipo de visão a você, fechando totalmente a sua visão, né? Então, essa mesma energia, vejam que é a mesma energia, ela não muda, mas a posição em que ela está e como você se relaciona com ela é completamente diferente. Mas outra coisa também que é importante comentar, por que que o que adianta então eu saber que vai ter um alinhamento planetário? O que vai mudar na minha vida isso? Qual que é o valor dessa informação para mim? Olha, a ideia é justamente essa. Você tem a informação, é ótimo, mas como fazer para usar isso é o que é o excelente, é que é o ideal, né? Isso, para se você utilizar isso, de novo, você vai ter que ter a sua visão individual. Saber se essa energia que está sendo emanada, ela é benéfica ou não a você. Se ela for benéfica, então vamos potencializá-la, vamos usá-la para fazer determinadas atividades relacionadas àquela energia que está sendo gerada por aquele alinhamento. E caso isso seja maléfico, como eu vou fazer isso para neutralizar essa força, né? Por exemplo, só para citar como exemplo, sabe-se, por exemplo, que os bancos são regidos pelo planeta Brihaspati, né, que é o planeta Júpiter. No entanto, soube-se também que teve um colapso bancário, um colapso financeiro global, né? Por quê? Porque o planeta Brihaspati, que é Júpiter, quando ele entra dentro da constelação de Makara, que é a constelação de Capricórnio, ele entra numa situação chamada Nitya, numa situação de debilidade. Então, isso é óbvio que iria acontecer cedo ou tarde, mesmo porque esse planeta ele tem um movimento de 12 anos, né? Então ele ficaria um ano dentro dessa constelação, a sua constelação de maior debilidade, onde ele enfrentaria as suas maiores dificuldades, né? Isso é só para citar um exemplo. Agora, no entanto, tem pessoas que se beneficiam com essa mesma energia que foi capaz de dar uma derrocada no sistema financeiro global. Tem pessoas que se beneficiam com isso, né? Por exemplo, só para citar como exemplo, né? Vamos supor então que você fosse um banqueiro, né? E obviamente você ficou bastante estressado porque você perdeu muito dinheiro. Aí você vai precisar fazer yoga, você vai precisar fazer massagem, talvez, alguma terapia alternativa, né? E aí quem vai se beneficiar são as pessoas que trabalham com isso. Você vê então que essa mesma energia que é maléfica para um é extremamente benéfica para outro, não? Então é exatamente isso que nós temos que enxergar, né? A questão da percepção de uma mesma coisa, né? É a mesma coisa, como ela funciona para diferentes pessoas. De toda forma, é importante também observar o seguinte: não só que esses planetas estejam alinhados, mas em qual signo ele está alinhado, ou seja, em qual casa ele está alinhado, né? Como nós já dissemos, por exemplo, vamos supor então que você realmente fosse da constelação originário, né, do horário de nascimento da constelação de Capricórnio. Será que isso seria bom para você? Né? Será que essa conjunção, esse alinhamento planetário seria benéfico para você? Depende de como que isso está acontecendo no seu mapa pessoal, né? Nós temos que realmente observar isso. Se você for da constelação de Capricórnio, mas se o regente dessa constelação, que é Saturno, estiver bem situado, talvez essa conjunção, esse alinhamento planetário seja benéfico para você, né?
Mas tudo depende então do regente, da casa, do signo que você é regido, né? Porque na astrologia védica você tem vários quadrantes do universo que são capazes de... A precisão é extraordinária. Precisão dos fatos. As pessoas ficam perplexas com a precisão dos fatos e das datas. Extremamente preciso, né? Realmente é espantoso, não? Todo mundo fica chocado com a precisão da astrologia védica. Como nós sabemos, então, se o yoga, então, é tão funcional assim, né? Por exemplo, o professor, quando você vai numa escola de yoga, fala para você, você pode chegar lá e falar, olha, professor, eu estou aqui com uma dor nas costas, né? E o professor vai dizer a você, olha, faça tal asana, faça tal postura, essa postura, asana, tal postura. E você não vai mais. A constelação de Capricórnio também, que é Makara, na astrologia védica, é uma constelação também regida por Saturno, né? Porque as duas constelações são constelações de massa, mas a constelação de Capricórnio existe uma diferença bastante grande, porque é uma constelação muito mais terra, é muito mais regida pela terra, e a constelação de Aquário é muito mais movida, muito mais regida pelo ar. Mas é um ar muito mais fixo, que na astrologia védica é conhecida como stira, uma coisa muito mais fixa. Normalmente essas pessoas são bastante teimosas, obstinadas, são difíceis de serem influenciados. Existe também a questão do misticismo dentro das pessoas que são de Aquário. Não que as pessoas de Capricórnio não sejam místicas, elas são. Mas elas precisam também de uma certa explicação para as coisas, porque o signo de Capricórnio é extremamente racional, né? Ele quer explicações para tudo. E portanto, estando aqui o planeta Budi, que é o planeta Mercúrio, que rege as questões intelectuais, obviamente é que a questão da racionalidade, né, das explicações, irá acontecer, né? Muitas coisas virão à tona, muitas coisas serão explicadas, né? Porque o Sol também representa o Atma, na verdade o Atma significa a alma, né? Representa então também as vidas passadas, né? Então nesse caso, o Sol entra numa constelação que na verdade não é assim uma constelação muito benéfica para o Sol estar aqui, né? Como vocês... As pessoas que entendem de astrologia devem saber, a constelação de Capricórnio e mesmo a constelação de Aquário não são constelações boas para o planeta Sol estar, né? O que significa que de alguma forma a alma não vai se sentir assim tão satisfeita, digamos assim, né? Além disso também, nós temos um adversário do Sol aqui, que é o planeta Rahu, né, que é o nó do norte da Lua. E nesse caso, se ele é um adversário, ele é capaz de incomodar também. Existe uma história védica, dentro da mitologia védica, que explica o porquê que o planeta Rahu é adversário do Sol, né? É uma história bastante longa que nós vamos comentar numa outra ocasião, né? Porque realmente precisaria bastante tempo. Mas esses outros planetas são todos amigos do Sol, né? O planeta Júpiter, que é Brihaspati, o planeta Mangal, que é o planeta Marte, e o planeta Budi, que é Mercúrio. Todos eles são amigos do Sol. Então é realmente uma constelação extremamente benéfica. Além disso também, na verdade, o planeta Rahu, ele é um planeta muito mais reflexivo, né? Ele é um planeta que não tem assim de próprio. Ser bastante
exagerada, bastante multiplicada, coisas bastante fora do comum, então irão acontecer daqui para frente. Nós temos que observar também que o planeta Shukracharya, que na astrologia tropical é conhecida como Vênus, está em seu... Se observarmos isso, então, isso significa que ele está num estado de exaltação profunda. Um estado, então, que é capaz de exaltar a sua potência máxima, que é justamente o amor. Mas nós não estamos falando do amor verdadeiro, né? Do verdadeiro amor, mas nós estamos falando de um amor mais físico mesmo, né? Uma coisa mais apaixonante. É claro que também com isso vem a questão do afeto, o carinho, tudo isso daí, né? As sensações dos sentimentos ficam bastante aumentadas e tudo mais, né? Então todos esses aspectos, eles ficam bastante aumentados por essa condição que se encontra o céu, né? Que se encontram os planetas nessas constelações, né? Por exemplo, nós temos que observar também que o planeta Shani, o planeta Saturno, né, que é o regente desse alinhamento, né, das constelações onde ele está acontecendo esse alinhamento, está então dentro da constelação de Leão, que é conhecida como Shinra, né, na astrologia védica. E aqui também ele não é considerado uma boa posição para o planeta Saturno, o que significa que ele daria então um efeito um pouco adverso também, né, para as pessoas que são regidas por Leão, tanto quanto para as pessoas que seriam regidas por Saturno também, né? A verdade é que a maioria da população tem uma conexão muito forte com o planeta Saturno, né? Ou como nós dissemos, o Saturno rege as massas, né? Por isso que, obviamente, que esse alinhamento vai afetar muito mais as massas, a grande população, do que a classe mais abastada da população, né? Porque isso não vai afetar tanto assim, porque na verdade já afetou, né? Já afetou a classe mais abastada, que fazem parte do sistema financeiro, né? Já foi afetado. Então, vai haver de alguma forma algum tipo de transição entre as duas classes sociais. A classe social financeira, mais abastada, e também a classe social, a massa, a população, né? Então, está previsto que deve acontecer algo assim, né? E que gradativamente isso irá acontecer. Isso não quer dizer que a coisa irá acontecer imediatamente num só dia, mas que a coisa irá começar a acontecer. Na verdade já começou a acontecer no passado, né? Mas isso irá acontecer gradativamente. Gradativamente as coisas vão se encaixando, né? A poeira vai abaixando, as pessoas vão tomando suas decisões e as coisas vão acontecendo gradativamente.